A gente já ouviu aí ao longo dos anos muitas promessas, como monotrilho, BRT, teve a tentativa de um sistema do Expresso e, no final das contas, esse é um assunto que gera muita crítica, muita reclamação, e a gente sabe que tira a saúde de quem vive na cidade de Manaus, porque você passar, por exemplo, numa cidade que está com o trânsito estrangulado, muito tempo em um transporte público que não tem qualidade, é algo que mexe diretamente com a saúde das pessoas. Qual que é a proposta do senhor, numa eventual eleição, para transformar, para iniciar, pelo menos, que a gente sabe que não dá para fazer mágica, mas para iniciar uma transformação no transporte público da cidade de Manaus e até mesmo na questão da mobilidade urbana, para que Manaus não colapse, como a gente tem observado, que falta muito pouco para acontecer? Com certeza. O transporte público de Manaus, eu particularmente, a gente sabe de como é que está o nosso trânsito. A gente precisa criar mecanismos para que a gente possa desafogar mais o trânsito. E tem que ter coragem para resolver os problemas. Lá atrás eu me lembro muito bem, não sei qual foi o prefeito, que ia fazer com que a Constantino Neri fosse uma via e a Djalma Batista outra. Na hora de fazer, ele não teve coragem. A gente tem que fazer estudos para que a gente possa desafogar mais o nosso trânsito, para que a gente possa dar mais vazão, principalmente nos horários de pico. E a gente tem que sentar com os empresários dos transportes coletivos e que eles cumpram o contrato. O que acontece? Tem muito ônibus que o prefeito está dizendo que está entregando aí que é novo, que é ônibus recondicionado. Então a gente vai conversar com o setor e nós vamos construir uma plataforma de trabalho para que a gente possa ter uma evolução e que a gente possa melhorar o sofrimento da nossa população. O senhor tem uma proposta em mente, algum modal diferente, ou realmente de como seria essa transformação do transporte de ônibus, por exemplo? Ou vamos adotar um outro modal? Eu acredito que os empresários eles têm que trazer uma planilha para a gente ter um entendimento qual é o custo deles de verdade, para que a gente possa analisar o porquê que não troca a frota de ônibus como tem que trocar. O porquê que Manaus tem muitos ônibus antigos que compram de outros estados para trazer para cá, e quando tem outros que falam que são novos e são ônibus recondicionados. Isso é o principal ponto. A gente tem que dar um transporte de qualidade para que o cidadão de bem, o cidadão que precisa usar o transporte coletivo, ele ande ali com um ônibus que esteja novo, que esteja bom. Lógico que isso aí vai ter todo um processo. E também fazer com que a gente possa criar mecanismos para diminuir o trânsito de Manaus. Tem várias formas que a gente pode fazer isso, mas a gente vai ter um planejamento, a gente vai ter um estudo para que a gente evolua nesse sentido, sim. Ninguém aguenta mais andar no trânsito de Manaus. O senhor acha que ônibus, continuar com esse modal, mas melhorá-lo seria a solução? Então? Com certeza, melhorá-lo. Vocês não vão me ver aqui falando que eu vou resolver criar um monotrilho, que eu vou implantar, que Manaus vai ser uma cidade que daqui a 4 anos a gente vai para uma cidade desenvolvida. Nós sabemos das dificuldades, mas nós vamos enfrentar os problemas olhando para o problema e buscando uma solução. Não rodeando e fazendo com que não, ali paliativo, aquilo ali. Então, o transporte coletivo é uma área muito sensível que com certeza nós vamos estar de olho na nossa gestão em frente à Prefeitura de Manaus. Pré-candidato.